Boa noite a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco no Facebook. Já estou vendo aqui o Fernando, a Celina, a Rosana. Boa noite, Malô, tudo bem? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Celina, o Albertinho, a Rosana e o Matias são dois amigos que estão em Portugal acompanhando, já estiveram aqui com a gente na semana passada. Um abraço a eles e também um grande abraço a todos os que nos acompanharem, desejando que estejam todos bem, em paz, com muita saúde. A Eliana também agora. A Rosana é a que participa do estudo, às vezes, com a gente no Skype, Malô? Isso, ela e o Matias, isso, o esposo dela, isso. Que delícia. Normalmente, eles acompanham sempre os estudos da nossa casa espírita, né? De segunda, quarta e sexta pelo Skype. Sim. Graças a Deus, isso. Graças a Deus. É a oportunidade que a tecnologia nos trouxe nesse momento, né? Isso, exatamente. Vale sempre lembrar. Que os bons espíritos nos inspirem, nos amparem, né? As boas vibrações também de todos os que nos acompanham, para que o nosso assunto hoje possa ser bastante produtivo, enriquecedor para todos nós. Com certeza. E hoje, nosso 12º encontro, nós vamos trazer hoje como destaque a responsabilidade, e eu falava para você um pouquinho antes, como que Jesus coloca um pezinho a mais em nós agora, né? E ele vai verdade. E a exortação acontece logo após as bem-aventuranças, né? Isso. Aí ele vai dizer, vós sois sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. E acaba sendo até uma passagem meio forte, né, Malô? Porque ele vai falar, vós sois sal, né, da terra. Se não servir para nada, joga fora, né? É mais ou menos isso, quer dizer, é uma passagem meio dura, não é? Olha, Leonardo, eu já vejo com outros olhos, porque Jesus foi simplesmente genial ao dizer para todos os que o ouviam naquele momento e para nós que hoje lemos essa passagem, comparando o cristão ao sal da terra, porque era um ingrediente comum, mas ao mesmo tempo muito valioso para não somente a preservação do tempero, mas sobretudo para a preservação da saúde, na manutenção da carne salgada. E é como se Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, ele dissesse para aquelas pessoas, olha, vocês têm uma grande responsabilidade de cuidarem uns dos outros, porque o cristão, dando um novo tempero e sabor à vida, tem como responsabilidade cuidar do outro, e o outro cuidar da gente. Então, todos se cuidando uns dos outros. Essa é a responsabilidade do cristão. Então, eu não vejo como um peso, Leonardo, mas como uma maneira de mostrar para a gente o quanto tudo seria muito mais leve, mais fácil, apesar dos sofrimentos, das provas e expiações, se nós, de fato, tivéssemos esta responsabilidade como cristãos, cuidarmos uns dos outros. É assim que eu vejo, não como uma dureza, sabe, uma coisa dura, mas nesse sentido eu vejo com outros olhos essa questão do sal. E Jesus foi simplesmente genial ao comparar o cristão ao sal. Né? Eu acho, você falando é lógico e é verdade, traz o Cristo trazendo esse conforto. Mas ele está falando assim, ó, vocês são, né? Agora não é vocês terão, vocês nada, vocês são. Então ele está trazendo assim, agora é com vocês aí, estou esperando de vocês. Então a gente fala assim, opa, eu sou, mas até então eu estava indo com você, agora é comigo o negócio, né? E aí ele fala,
não é só o sal, é o sal da terra, ou seja, aí na terra agora, né, vamos, né, então é nesse sentido que eu falo do peso, porque ele fala, poxa, não é sim, sim. só comigo, né, é com vocês também. Exato. Vocês têm que façam a parte que cabe a vocês, não é? A Qual é o parte que papel nos de cabe. cada um, não é? Uhum, Exato. E você falou do sim, sal, né? O sal ele era tido como uma mercado. Antigamente, os pagamentos não eram feitos só em moedas, eram feitos em mercadorias também. E o sim, sal vinha como pagamento disso, né? isso. E até por isso que vem salário, que é do sal, essa comparação, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Os pagamentos feitos em cotas de sal. Por aí a Sim. gente vê a importância desse elemento, né, Leonardo? E mesmo entre os judeus também, porque eles sabiam, porque vejam que nessa passagem Jesus fala que há um tipo de sal que não serve para nada, né? Que não tem serventia para nada, é o sal impuro. E para os judeus isso também não era novidade, porque eles tiravam o sal do Mar Morto, que também não era considerado um sal de qualidade, era considerado impuro, e eles também recebiam, negociavam sal vindo da Síria, que também era considerado um sal impuro, ou seja, um sal com impurezas, não era um produto de qualidade. E também é curioso a gente verificar o costume dentro dos rigores da lei judaica, os animais que eram sacrificados mortos, para serem entregues aos, como fala, o meu pai, agora me Sacrifício, não. fugiu Os assim, aos pagamentos, sacrifícios, lá sacrifício. no templo, os animais que eram levados ao sacrifício lá no templo para fazer os rituais e adoração, enfim, antes de eles serem ofertados ao templo, ali nos rituais, eles tinham que ser salgados, para que não ocorresse nenhum apodrecimento até o momento de ele ser oferecido lá no ritual do templo. É curioso isso, como que dizendo, olha, perante o Senhor, nós temos que estar na condição de conservados e não deteriorados. Né? Então, até isso, mesmo sabendo que o animal ia ser queimado ou simplesmente morto, ele deveria ser salgado depois. Se fosse queimado, não, mas se ele fosse só sacrificado, só morto, ele deveria depois ser salgado. Então, a gente vê que fazia parte também ali do costume o uso do sal diariamente. E os soldados também recebiam uma porção de sal pelo seu trabalho também, né? E o sal era tido como um alimento divino para eles, porque tudo estava baseado no sal. E se nós olharmos hoje na natureza, tudo depende do sal, em menos ou em mais, né? Mas o sal está em tudo. E aí é como se Jesus falasse, vós sois o sal da terra. Então ele está falando, bom, esse alimento divino, vós sois isso, né? Qual é o maior tesouro? Seria mais ou menos nesse sentido. E a gente consegue trazer essa comparação, e esse que é o gostoso, colocando o significado do sal naquela época, mas trazendo para o dia de hoje, para a gente entender isso também. Para que o sal serve hoje, né, Malu? Isso. Porque nós vamos ter o Mas sal assim como... como na época também, né, Leonardo? Sim, Uma comida sem sal é a coisa mais sem graça do mundo. E uma comida salgada demais, ninguém consegue comer. Então, deve haver aquele equilíbrio, né? O ponto certo. Né? Então, nesse sentido, o cristão deve ser o ponto de equilíbrio na convivência com os demais, né? Na dose certa, nem mais e nem menos. É nesse sentido também que nós podemos olhar e interpretar essa passagem, né? sim. Como se nós fôssemos ali temperar as relações, né? Como se nós fôssemos dar o gosto na relação, na própria vida, né? Eu até marquei alguns passos, né? Que fala da comida sem sal.
ela se torna intragável, né? Se você esquecer de colocar um sal. Se colocar muito, ninguém aguenta, é insuportável, né? Às vezes um alimento amargo ou um alimento doce, a gente consegue corrigi-lo com o sal, ou seja, o sal é o equilíbrio, é a balança dessa, né? Eu trouxe algumas relações. O sal ainda é utilizado para, antigamente, cicatrizava, né? Então, se nós pensarmos em machucado, em dor, em sofrimento, nós, como sal, podemos amenizar tudo isso. E o engraçado... Pode falar. Não, termina o seu raciocínio, depois eu falo. Pode terminar. O engraçado é que quando nós vamos comer uma comida, nós nunca falamos assim, nossa, como que o sal tá bom? Sempre é o tempero, mas nunca é o sal. Mas quando falta esse sal, nós não falamos tá sem tempero, tá sem sal. Então o sal tá em tudo, né? Mas ele não é perceptível, só quando falta. Exatamente. A importância do sal na vida é impressionante, Leonardo, porque o nosso organismo, ele não produz sal. E o sal também, ele é um elemento que conduz a eletricidade. Verdade. Olha que coisa interessante, né? Nós temos aqui, acompanhando o nosso bate-papo, o Fernando Albertin, que é químico, então, se eu estiver falando alguma coisa errada, depois ele me puxa as orelhas. Então, tanto é que quando alguma pessoa no estado de saúde debilitado falte o sal para ela no seu organismo, ela tem problemas sérios, porque é justamente o sal que conduz a eletricidade. O nosso corpo físico é um grande laboratório eletroquímico, né? E justamente essa parte da condução da eletricidade também é trabalhada pelo sal no nosso organismo, mas o sal em equilíbrio, né? Porque o sal em excesso também faz mal para a saúde, né? Ele faz falta, ele faz mal se tiver em falta e faz mal se tiver em excesso. Então, a importância desse elemento é muito maior do que a gente possa inicialmente pensar só na questão de temperar, de um bom tempero, né, de uma comida bem temperada. E também, na época, Jesus, ao abordar essa questão, ele sabia até onde as pessoas compreendiam a importância do sal. Hoje, pelos estudos da biologia, da química, da medicina, nós descobrimos que ele tem aplicabilidade muito grande na nossa vida, né? Então, é essencial, nós não podemos viver sem ele. É como se Jesus estivesse falando também para nós, vocês não podem viver sem o evangelho, porque onde falta uma pitada de evangelho, tudo vai a perder, né, Leonardo? Tudo fica mais difícil, tudo fica sem sabor, sem alegria. Exato. É nesse contexto que o Cristo falava. Nós viemos rodeando para cair nisso, né? E é engraçado que se você tiver um pacotinho de sal, mas ele não entrar em contato com o alimento, voltando de novo para o alimento, ele não serve para nada, ele não consegue salgar a distância. Então, como é importante a relação, né, o contato das pessoas. E é o Cristo falando, olha, precisa trabalhar. Estando dentro de um potinho isolado, não vai funcionar, né? É preciso estar em contato, né? Eu me lembro, Leonardo, que quando nós estudamos essa passagem no nosso núcleo de estudos do Evangelho, surgiu uma dúvida no seguinte sentido, porque Jesus fala, né, nesse trecho, Jesus fala que quando o sal não serve para nada, ele deve ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Aí a dúvida que surgiu é, o sal se deteriora? O sal estraga? Sal tem prazo de validade? Se o Albertinho estiver ouvindo a gente, ele bem que podia responder para a gente e depois você conta para nós, tá, Leonardo? Porque a questão, quando é que o sal não serve para temperar? Quando ele está misturado com impurezas, não é? Mesmo que ele venha a salgar o alimento, a temperar o alimento, mas ele também vai estragar, porque o sal não está puro, né? Então, o que significa isso em termos de evangelho? Qual é a simbologia com o evangelho?
O sal misturado com impurezas não serve para nada, vai ser jogado fora. Então, esse sal impuro é o cristão que não é fiel ao evangelho. É o cristão que acaba se deixando levar por outras formas de conduzir a vida, por outros interesses, sem ser os interesses do evangelho, não é? Então, esse tipo de cristão, ele não serve para temperar e dar sabor à vida. É nesse sentido. O sal Quando somos negligentes, né? Isso, exato. Antigamente, isso eu cheguei a dar uma pesquisada, Malu, porque eu falei, mas como que o sal perde a sua característica, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu vou dar uma pesquisada. Antigamente perdia, né? Porque, é o que você falou, o sal não era o sal puro mesmo. Hoje não mais, porque ele é refinado várias vezes. Mas antes não, né? Exato. Então ele perdia, assim. E aí é importante que é justamente aquele discípulo, vou chamar de discípulo, mas que não está puro. A todo momento ele se contamina, né? Ele não está direto no evangelho, né? É nesse sentido. Então, o perder é isso, né? Esse tipo de cristão não ajuda em nada, não serve para nada, né? Quando ele deixa de ser fiel, quando ele deixa de manter fidelidade ao evangelho, né? Sim. E sabe, nós esquecemos de falar uma outra propriedade que o sal tem, que é o de manter, de preservar, né? Isso é também importante. É importante, né? Que há muitas culturas que preservam a carne, salgando a carne, porque olha que coisa impressionante, Leonardo, quando a gente consegue fazer a relação do material com o espiritual, porque o sal na carne mata todas as bactérias. Então, é verdade. Entendeu? Agora, olha, o evangelho na nossa vida mata todos os bichinhos que atormentam o nosso mundo íntimo, não é? Então, até nessa correlação, Jesus foi simplesmente genial ao utilizar o sal como referência para o seu evangelho, para o cristão fiel, não é? Olha o apoio do químico nosso de plantão, ó. Opa, Perfeito. O sal perde sua característica quando é contaminado. Oh, que maravilha, tá vendo? Então nós acertamos. Obrigada, Albertinho. Que bacana. E quando a gente traz a questão dele preservar o alimento, nós podemos trazer por não corromper. Hoje muito mais do que isso, né? Então, o sal na nossa vida, ele vem colaborar para nós não nos corrompermos, né? É importantíssimo. Se mantermos fiéis à moral, né? E trazendo a moral dos ensinamentos do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, poderíamos dizer, né, Malu? Agora, veja bem, Leonardo, se dentro da proposta de Jesus, né, já que o tema de hoje, falando sobre o sal na questão da responsabilidade, se nós realmente pensássemos por esse lado, de tornarmos a vida do outro mais temperada, mais saudável, e o outro também tivesse a mesma preocupação em relação a mim, e se isso se estendesse por toda a humanidade, se os cristãos realmente cuidassem uns dos outros, até mesmo daqueles que não são cristãos, o nosso mundo, mesmo sendo de expiações e provas, nós conseguiríamos suportar melhor, com mais alegria, com mais serenidade, os reveses da vida. É nesse sentido que Jesus coloca algo tão simples e tão comum para representar a responsabilidade que nos cabe, né? Porque realmente, se cuidássemos mais uns dos outros, seria mais fácil atravessar os momentos difíceis da vida, não é? Então, essa é o grande compromisso do cristão fiel a Jesus, né? Por isso que eu disse no começo, né? Como que ele está colocando agora para você, ó. Agora é contigo aí, né? Porque a evolução depende de vocês também, não é só de mim, né? Então é chamar a responsabilidade, né? Então E aí ele vai falar,
se nós perdermos o sabor, então, como ele coloca, se o sal perder o sabor, para que haverá de servir, senão para ser lançado fora? Uhum. E eu trago a questão aqui também, ele fala isso, porque os fariseus tinham, por fora, eles mostravam ser uma coisa, mas por dentro era outra. Então era como se fosse, né? Então era como se fosse esse sal sem as propriedades mesmo, né? Um sal contaminado, né? Como disse o Albertinho, né? Era um sal impuro. Uhum. Exatamente. E quando nós olhamos diretamente para o Espiritismo, Malu, o que você entende que ele colabora com essa passagem? Aí eu vejo muita questão, Leonardo, da gente se lembrar do homem de bem, né? O que caracteriza o verdadeiro homem de bem é o que caracteriza o verdadeiro cristão, né? E no sentido justamente dessa grande responsabilidade que temos, porque se nós não nos ajudarmos uns aos outros, o mundo de regeneração que se fala tanto, ele não vai acontecer num passe de mágica. É uma ação gigantesca e coletiva entre todos. E nesse sentido, o espiritismo, ele aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, não é? O nosso comprometimento com a verdade. E nós estávamos estudando uma passagem do livro Boa Nova, no capítulo 8, que se chama, o título do capítulo é Bom Ânimo, onde Jesus conversa com Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa, era um discípulo que vivia envolvido sempre por muita tristeza. E em determinado momento, ele fez a seguinte pergunta para Jesus, que eu vou ler para ser fiel ao que Bartolomeu perguntou. Ele perguntou a Jesus se o cristão deveria ser uma fortaleza permanente, ou melhor, o evangelho exige do cristão uma fortaleza permanente? E Jesus respondeu: o evangelho, a verdade, não exige, ela transforma. E daí Jesus diz que o cristão verdadeiro deveria ter como característica da sua vivência a alegria, a coragem e a esperança. Olha, a alegria, a coragem, a esperança dão um novo sabor para a vida. Imagina se todos nós conseguíssemos trabalhar e vivenciar esses sentimentos, não é, Leonardo? Então, esse bom ânimo que o cristão precisa demonstrar no seu dia a dia, justamente no sentido de fazer com que a vida tenha outro sabor. E quando a gente olha um pouco para o lado não só mediúnico também, mas com a função de preservar, né, o Espiritismo traz a questão de mantermos o nosso psiquismo também, trazendo para o momento de hoje, mas de mantermos ali um equilíbrio mental, né, pelos conhecimentos que nós já temos. Exato. Pode falar. Termina seu raciocínio, depois eu comento. Não, porque eu ia mais à frente, pode falar. Você estava falando da questão, agora vamos puxar um pouquinho para a questão do espiritismo, mais particularmente o espírita, mais particularmente o médium, né? Nós também temos uma tarefa muito grande, de enorme responsabilidade, porque recebemos uma cota de conhecimentos que a maioria ainda não consegue compreender. Não que seja escondido, mas que ainda não consegue compreender, e muitos ainda não conseguem sequer aceitar. Então, para o espírita e para o médium particularmente, nós temos um compromisso como sendo de ofertar realmente mais significado na nossa existência, servindo de exemplo para aqueles com quem convivemos. Nesse sentido, a nossa responsabilidade é muito maior, né? E ele vai trazer aqui, se nós não salgarmos, né, nós seremos pisados, ou seja, vencidos pelo mal, né?
E vamos Uhum. ser pisados pelo homem, mas pisados pelo homem, eu entendo pisados pelo mal, né? Pelo dia a dia, né? Uhum. E entendendo isso, eu vou no Livro dos Espíritos, na 932, na questão 932, que ele pergunta É, assim: por que a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta dos espíritos, né? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons isso é são verdade. tímidos, né? Então, o chamar a salgar, o chamar a responsabilidade de fato da encarnação de cada um é importantíssimo para a gente conseguir vencer o mal lentamente. Isso. Eu me lembro, eu estava outro dia vendo uma palestra e ele fez referência a um discurso de Luther King, né, lá em Washington, e que ele Uhum. fala: não me assusta os gritos dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. E é bem isso mesmo. A É gente bem, deixa o mal acontecer e finge que nada acontece, né? é, sem dúvida. Agora também, Leonardo, essa questão do sal, nós não podemos pensar que por causa dessas palavras de Jesus, quando ele diz, vós sois o sal da terra, e a função primordial do sal é dar sabor e também preservar, conservar, que a gente não fique se achando a melhor bolachinha do pacote, certo? Como que Certo. dizendo, não é? Se fulano não estiver presente, a reunião, a festa, o encontro não tem a menor graça, não tem o menor sabor, né? E então eu vou lá para o nosso lindo caso de Chico Xavier relacionado a essa lição, né? Chico trabalhava em Pedro Leopoldo, lá na Fazenda Modelo, e ele recebeu uma carta convite de um centro espírita que ficava numa cidade um pouco distante de Belo Horizonte. E nessa carta, todos da diretoria assinaram solicitando a presença indispensável, que a presença de Chico naquela reunião solene era indispensável, no sentido de que a reunião não teria o sabor desejado se o Chico não estivesse presente. Pois bem, ele muito jovem ainda, um pouco inexperiente, foi conversar com o seu patrão, explicou a causa e o patrão concordou em dar 2 dias de folga para ele. Aí o Chico pegou o trem, né, comprou passagem para a cidade onde ele deveria ir, pegou o trem e foi já no trem em viagem, feliz da vida, pensando em como ele seria recebido quando chegasse naquela cidade pelos confrades daquela casa espírita, achando que realmente ele seria o sal da terra daquele momento, ele daria o tempero especial para a sessão solene daquela casa espírita. Mas, no meio do caminho, tinha Emmanuel. Eis que Emmanuel surge para ele e diz assim: quer dizer então que o Senhor se acha indispensável? Tira 2 dias de trabalho para participar de uma casa, de uma reunião, de uma sessão solene, indispensável para você é o seu trabalho. Chico simplesmente desmontou. O que ele fez? Na primeira estação, na estação seguinte, ele desceu do trem e comprou a passagem de volta, certo, Leonardo? Então, como que isso está relacionado com a lição de hoje? É que por essas palavras de Jesus, a gente também não se envaideça, né, de achar que nós somos indispensáveis como uma comida, né, como um alimento. O sal, se ela for se o alimento for salgado, o sal é indispensável para dar sabor àquele prato. Então, nós não podemos também pensar que, por causa dessas palavras de Jesus, sem a nossa presença, nada tem graça, nada tem sabor, nada vai para frente. Não é isso?
É bem isso, né? O Chico estava indo quando encontrou uma pedra no caminho, né? É A isso? pedra Tinha no uma caminho, pedra ele no resolveu. caminho. Eu acho que nós somos tão pequeninos, né? Que pensar nisso, né? Nos envaidecer seria até Isso, total falta de conhecimento, né? Eu acho que exatamente, é exatamente. muito mais sentir o peso disso tudo e falar, opa, onde eu estou acertando, onde eu estou errando, não é? Eu Uhum, acho que o livro Segue-me, no capítulo 60, ele vai nos uhum. trazer uma reflexão legal sobre isso, né? Porque ele vai fazer um comparativo, né? Então ele fala Isso, assim, nós somos uma chave de soluções ou nós agravamos os problemas? Então, assim, exato. às vezes a gente acha que nós somos tanto, e ele vem vindo, né? Uhum, Nós temos isso, assiduidade ou de vez em quando aparecemos? isso. Nós compreendemos o amigo ou nós desaprovamos? Ou seja, nós estamos ali para ajudar ou não, né? Para É, piorar. Aí ele vai trazer, nós apoiamos as boas obras ou nós apoiamos a influência do mal? Nós é, somos plantas frutíferas ou nós somos destruidores? Né? Nós somos esteio de paz ou veículo da discórdia? Somos a bênção ou somos o problema? uhum. Então, às vezes, a gente olhar para isso e fazer esse contraponto, será que nós estamos sendo esse sal mesmo, né? É, veja que cada colocação de Emmanuel, Leonardo, a primeira frase é o sal bom, a É, segunda frase é o sal impuro, é o sal que não serve é. para nada, não Eu é? acho que ele fala assim, você é uma solução do problema, a gente fala, eu sou solução, aí ele fala na sequência, você agrava os problemas, fala, eu agravo os problemas. E ele A vem gente vindo. agrada. Exatamente, exatamente, isso. É, Emmanuel é dureza, Emmanuel é dureza. Mas tudo Imagina isso, Chico, né? Nessa grandeza do Chico, ter que pegar um ônibus de tadinho, volta, tadinho. é, desceu na estação seguinte, comprou a passagem de volta e voltou para o trabalho, E não ele ia é? ficar 2 dias. Se fôssemos nós, tirava o mês, né? Ah, sim, exato. Isso serve muito para a gente, Leonardo, para a gente realmente. Jesus chama muito a gente a essa responsabilidade do cristão perante a vida, né? Os seus compromissos, os seus deveres, morais, espirituais e materiais, né? E você citou a questão dos bons e dos maus, né? A gente ainda tem esse conflito dentro da gente muito grande em relação a fazer com que o nosso modo de ser seja de fato caracterizado somente na prática do bem. Nós ainda temos um conflito íntimo muito grande dentro de nós, para nos tornarmos verdadeiramente sal da terra, cristãos verdadeiros, né? E você sabe, eu tinha falado no começo que o sal está em tudo, mas a gente só percebe que ele não está quando. Nós só percebemos, lembramos dele quando ele não está. E trazendo Aham. essa história do Chico, e nós, o último pacotinho da bolacha, acho que Uhum. isso vale de novo, né? Então, o sal, ou seja, o exercício ali, o fazer o tempero, né, praticar o evangelho, ele tem que ser feito de forma silenciosa. É, Então não tem que aparecer. O sal não aparece, né? Ele é um não. complemento ali, né? Mas ele é o mais Uhum. importante, né? Exatamente. Então nós não temos que aparecer, né? Não. Tanto é que quando a gente olha no prato, né, no alimento, a gente não sabe se ele, olhando só para ele, se tem sal ou tem pouco sal. Se está muito Exato. salgado ou se está faltando sal, a não ser que a É, gente prove. Então, o cristão verdadeiro só vai ser provado, testado, nas suas ações, nas suas é, atitudes, né, com o sim. outro. É. E Exato. uma coisa, eu tinha esquecido uma propriedade. O sal na comida, ele ativa as partículas, lá, as Uhum. células, e ele é responsável por melhorar o aroma. Né? Então, o Ah, é. sentir o Uhum. evangelho, né? As pessoas sentirem o que nós estamos fazendo, vai muito da nossa pureza mesmo, não é? Exato. É verdade, Leonardo. Por isso que eu falo assim, Jesus foi simplesmente genial ao comparar o cristão com o sal, que era algo
tão corriqueiro, ainda é corriqueiro no nosso dia a dia, mas tem tantos empregos que a gente sequer consiga imaginar, até mesmo para derreter a neve, né? Onde tem muita neve, Verdade. eles usam o sal para poder limpar as estradas. E Para também clarear o caminho. clarear o caminho, exatamente. Nesse livro do Richard Simonetti, que você está destacando essa frase dele, Leonardo, o livro A Voz do Monte, eu acho muito bacana a maneira também como ele coloca, ele dá vários exemplos, né? Uma instituição que possa funcionar perfeitamente bem na sua administração, nas suas atividades, mas se lá não tiver uma pitada do evangelho, cedo ou tarde, aquilo vai acabar vai acontecer, conflitos vão aparecer. E ele fala até mesmo da casa religiosa, né? Porque falta a pitada verdadeira do evangelho, quando se tem uma preocupação muito grande com as exterioridades, e isso também se aplica à casa espírita, né? Quando ficamos muito preocupados com as questões genuinamente de ordem material, ali está faltando uma pitada do evangelho. Resumindo o que ele quer dizer, o Richard Simonetti, na sua maneira bastante simples de falar, aonde falta a pitada do evangelho, cedo ou tarde, aquela instituição, seja social, econômica, religiosa, ou até mesmo uma cidade, uma civilização, ela vai gerar conflitos, não é? Acho muito Exatamente. bacana a linha de raciocínio, como ela apresenta essa questão da pitada do evangelho no nosso dia a dia, em todos os lugares. Exato. E aí você falou de uma pitada, né? E aí Uhum. a Rose, ela traz para nós assim, né? É, Lembrando que o excesso de sal nos adoece. Nós poderíamos sim, falar um pouquinho sim. também de muito sal, né? De muito É, evangelho, entre aspas, né? Não é muito evangelho, né? Mas o isso é. excesso faz mal, né? O muito evangelho aí seria o fanatismo, né, Leonardo? Fanatismo. Você está todo mundo ali numa roda de amigos, uma conversa bacana, aí você começa a dar um sermão ali, recitando decore salteado. Não, não é por esse lado, não. Né? Daí Exato. realmente a coisa não dá certo. Tem que ser na dose certa, né? Exato. E aí Uhum. nós vamos ter lá no livro da Esperança, ele vai falar um pouquinho sobre o corpo, né? Também, não é? Responsabilidade nossa com Sim, o nosso corpo. sim. Aí pega feio. Aí pega feio. Na questão do sal, né? É. Então, é importante a gente preservar o corpo, porque ele é, de fato, nosso instrumento nessa O nosso encarnação, né? instrumento. É. Então, é a Ou, se- ou, ferramenta que nós temos. ou seja, Leonardo, o cristão é só responsabilidade. Não é? Não dá para ser cristão e levar uma vida flauteada. Porque Emmanuel aborda a questão do corpo quando ele trata justamente desse versículo sobre o sal, né, dessas palavras de Jesus, como que dizendo, olha, vocês têm que ter cuidado e responsabilidade com o próprio corpo, com consigo mesmo, com o próprio corpo, com o outro, né, com a vida que a gente leva. Então, é muita responsabilidade e às vezes a gente não está muito animado para isso, não é? Às Não. vezes falta bom ânimo, às vezes Bom, falta bom ânimo, como aconteceu naquele bate-papo entre Jesus e Bartolomeu. para o mundo que eu quero descer, às vezes é isso, né? Nós não estamos querendo, Exato. não é? Nós não Mas as queremos ali palavras. salgar, né? Aham, isso, tá certo. Bom, Alô, eu, da minha parte, Hum, acho que nós passamos por todos os pontos, uhum. né? Tem algum mais específico que você queira destacar, alguma coisa? Não, era isso mesmo, Leonardo. Ficamos aí à disposição, se tiver alguma colocação, algum comentário que a gente possa responder, né, ou também comentar, ficamos aí à Eu tenho vontade. uma, eu tenho só uma, eu tinha visto uma aqui, deixa eu ver se tem mais um, peraí. Uhum. Ó,
Só tem uma, Malu. Uhum. Se o sal significa nossa responsabilidade, qual a nossa responsabilidade perante a evolução do outro? Não é referente ao outro, né? Referente à Uhum. evolução do outro. É, é, Duro, hein? é a nossa conduta no dia a dia, né, Leonardo? É a nossa maneira de ser perante a vida no dia a dia. Eu vou aproveitar esse conto, aliás, esse capítulo do livro Boa Nova, onde Bartolomeu ele era muito triste, era uma pessoa triste, porque ele tinha muitos conflitos em família. Os seus irmãos, os seus pais, o seu pai, os seus irmãos, não, só um minutinho que eu preciso colocar a bateria aqui. Eles não tinham muita compreensão para Bartolomeu, justamente por causa, só um minutinho, de ele estar seguindo Jesus. E eles diziam que Bartolomeu era desleixado com o seu trabalho, enfim, ele tinha conflitos com os comerciantes, porque ele também trabalhava como pescador, ou seja, e ele normalmente reagia no mesmo nível com que ele era insultado. Ou seja, a vida dele era um conflito constante em casa com os pais, com o pai, que a mãe havia falecido, com os seus irmãos, no local de trabalho, e ele normalmente reagia à altura. Com Jesus, ele aprendeu a não exigir dos outros o que os outros não têm para dar, e que ele guardasse a alegria cristã de estar agindo dentro, em paz com a própria consciência. O diálogo entre ele e Jesus, nesse sentido, de manter o bom ânimo, apesar das adversidades, é uma grande lição para nós, que a melhor maneira de auxiliarmos a evolução do outro, mesmo que o outro não compreenda de pronto, é através do nosso próprio modo de conduzir a vida. Né? Nesse sentido que eu vejo essa questão nessa pergunta que foi colocada. E o que você acha, Leonardo? Dentro dessa passagem de Bartolomeu, a gente só consegue dar aquilo que nós temos, né? E a compreensão é isso, a gente só compreende o que de fato está dentro de nós mesmo, que nós já sentimos. Uhum. Eu acho que nós temos uma responsabilidade imensa perante o outro, mas depende muito bem como a gente entende isso, porque ela vem trazer como a evolução do outro. E a Uhum. evolução, ela é coletiva, mas ela é também individual, né? Então, Uhum. eu acho que o exemplo, acho que é o que melhor nos cabe aqui. O máximo, a responsabilidade maior é sermos os exemplos, né? Uhum. Eu acho que é isso Isso. que cabe a nós. Fora isso, não tem como. É, É o aroma, é, né? Soltar o aroma do é, evangelho. isso. Leonardo, eu estou vendo um comentário aqui da Rosemarie Viana, e ela Hum, diz assim: o sal era usado para curar as feridas, e hoje o evangelho também cura as nossas feridas, né? Muito bonito o que ela colocou, e é exatamente isso, né? Como a gente comentou também que o sal ele mata todas as bactérias daquele pedaço de carne que foi salgada, né? Para conservação. O Evangelho faz exatamente o mesmo conosco, né? Procurando aí aos poucos, claro que não tudo de uma vez, né? Não tudo numa única existência, mas em vários processos, em várias experiências, ali amenizando ou anulando totalmente esses bichinhos invisíveis que ainda trazemos em nosso mundo íntimo. Muito, muito bonitas as palavras dela, me chamou a atenção aqui. e se a gente olhar a ferida e transferir isso para a dor, o evangelho vai secar muitas lágrimas, né? A gente vai trazendo a Uhum. compreensão. Eu acho que essa compreensão vai nos dando um certo conforto, né, pela compreensão e tudo mais, e vai diminuindo o sofrimento, né? Uhum.
Isso. Aí a Terezinha colocou, é preciso querer, de fato é preciso querer receber o evangelho, receber a boa nova, senão não adianta nada. Então depende de nós, né, Malu? É. Não é só nosso, né? A pessoa também precisa querer, exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é muito bonito, Leonardo. Ao mesmo tempo, é tão simples e, ao mesmo tempo, é tão profundo o que Jesus disse para aquela multidão que o ouvia. Nós não podemos, ao estudar o Sermão do Monte, esquecer para quem Jesus estava dirigindo aquelas palavras, né? Uma multidão de aflitos, de sofredores, de injustiçados. Hoje não é muito diferente, mas nós temos hoje recursos que eles não tinham na época, e é como tentando me colocar no lugar daquelas pessoas, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sei tudo o que acontece com vocês, infelizmente, ainda vocês precisam do sofrimento, mas vocês conseguem amenizar as dores uns dos outros, fazendo com que a vida do outro tenha mais sabor, né? Fique mais alegre, se torne mais leve, mais saudável, né? Nesse sentido, a responsabilidade não era a responsabilidade de um, mas era a responsabilidade de todos que Jesus colocou para nós, né? Era o amarmos uns aos outros mesmo, né? Uhum, Que até hoje exatamente. nós não conseguimos ainda. Não conseguimos, isso. Chegamos ao Mas, fim, Malu. mas Não, hoje mas não. passa tão depressa, Leonardo. Passa Tão muito depressa. depressa. Uhum. Eu não E sei se tirou de você... uma palavra, né? O É, sal, uma é, palavra. Quão profundo Jesus era, né? isso. Tenho certeza que a partir de hoje, cada vez que a gente for salgar a comida, nós vamos nos lembrar desse compromisso que temos com, como cristãos, né, que desejamos ser. E existe uma canção, Leonardo, muito popular no meio espírita, que é uma canção que se chama Alegria Cristã, composta por Leopoldo Machado, que era um espírita muito jovial, e ele dizia da necessidade que até mesmo nas casas espíritas, enfim, vamos trabalhar entre as casas religiosas, de encontros, não com o objetivo só de ficar estudando ou trabalhando mediunicamente, mas de confraternização, porque o cristão, o espírita, o cristão, ele deveria ser portador de uma alegria cristã, né? Então, ele diz, somos bons companheiros, amigos cristãos, é muito bonita, são dois versinhos só, bem curtinhos, mas ele fala justamente assim, do quanto é gostoso vivermos, como a vida fica mais leve e mais cheia de sabor quando nós estamos juntos uns dos outros, apoiando-nos, auxiliando-nos nas nossas necessidades. É muito bonitinha essa musiquinha, eu não me lembro ela totalmente, mentalmente, mas depois vocês podem dar uma pesquisada, o Leonardo talvez possa disponibilizar de alguma forma, porque ela pega justamente nessa questão do quanto a vida se torna mais alegre, né, se realmente todos nós aprendêssemos a cuidar mais e melhor, com uma pitadinha de evangelho na vida de cada um, não é? Descobrimos a alegria de viver, né? A Acho alegria que é de bem viver, a isso, alegria de ser cristão, ser né? cristão. E ainda me lembrei de outra canção, Leonardo, só que essa é em inglês, que se chama Amazing Grace, que significa graça maravilhosa. Que graça maravilhosa, a letra da música diz, a canção é uma canção bastante conhecida e interpretada, onde o autor diz que graça ele teve de se tornar cristão, porque ele não era cristão, né? Então, que graça maravilhosa é ser cristão,
conhecer Jesus e receber esses ensinamentos. E Jesus não exige nada mais do que a gente não tenha condições de fazer e de ofertar ao nosso próximo. Exatamente. Isso. Então, com essa alegria, né, com essa leveza, né, vamos nos despedindo e possamos entrar no lar de cada um com as vibrações boas, com essa alegria, com essa paz. E agradecer, né, pela companhia. Isso. Sou eu que agradeço mais uma vez, Leonardo, a essa oportunidade que você me tem proporcionado aos domingos de contribuir com a divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Deixo a todos um forte abraço, desejando que tenham todos uma boa noite, um bom descanso, uma abençoada semana. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.